Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? E tirar um conselho no final, mas com a energia do meu preto velho, tá? Trouxe aquela cartinha do oráculo que eu mesmo fiz, né? No curso que eu fiz, que é um oráculo que ele responde. E ele pediu para eu vir aqui hoje conversar com vocês sobre desequilíbrio emocional, tá? Porque, como eu falo, isso aqui também serve pra mim, tá, gente? Porque eu também não tenho o emocional tão equilibrado. Sempre, às vezes, acontecem coisas na nossa vida, né, que não desequilibra, né? Mas o importante é não ficar alimentando esse desequilíbrio. É a gente ter racionalidade, né? Botar o nosso pé no chão e nos equilibrar emocionalmente. Porque se a gente for dar vazão a esse desequilíbrio, né, emocional, a gente acaba baixando a nossa vibração e abrindo portas, né, para irmãozinho menos esclarecido prejudicar a gente ainda mais. Porque o Egum, gente, como eu vou dizer, os irmãozinhos menos esclarecidos, eles são, né, titulados Eguns. Eguns é a pessoa que morreu, que o espírito fica na crosta terrestre, né? E fica prejudicando a gente, intuindo, né? Porque por mais que algumas pessoas não acreditem, todos nós temos influências espirituais praticamente o tempo todo, né? Então depende muito da nossa vibração, né? Se tá baixa, se tá mais ou menos, se tá alta, para poder saber qual o tipo de espírito, né? De irmãozinho desequilibrado está nos intuindo, está nos influenciando. E como tem muita gente com desequilíbrio emocional, acaba baixando a vibração energética e sendo influenciado por irmãozinho menos esclarecido, né? Que faz a gente achar que a gente é menos do que a gente é, né? Se você tá com problema emocional por causa do afetivo, aí você fica desequilibrada, vem o irmãozinho menos esclarecido e fica fazendo você, né, se sentir pior do que você já tá. Se você está com problema, né, no trabalho, em casa, né, na relação familiar, se você está com um problema no âmbito social também, porque cada tipo de influência no nosso meio, né, acaba nos prejudicando emocionalmente. E se a gente der vazão a esses sentimentos, a gente baixa muito a vibração e acaba sendo, né, manipulados, acabamos virando fantoche de irmãozinho menos desequilibrado. E tem muitos irmãozinhos menos desequilibrados, tá? Que são muito inteligentes. Muito. Porque a pessoa, né? No caso assim, a gente encarnada, por mais que a gente seja inteligente, né? Se a gente não tiver um bom caráter, a gente acaba usando a nossa inteligência pro lado negativo. E assim são os irmãozinhos menos esclarecidos que estão na crosta terrestre, né? Eles podem ser inteligentes bastante, ter bastante conhecimento, né, entendimento, mas acabam levando para o lado ruim, né, para o lado negativo. E se a gente estiver baixando a guarda nessa posição vibratória negativa também, ele acaba influenciando a gente de uma forma que a gente só vai pro fundo do poço, quando vai estar numa depressão forte ou num desequilíbrio total, né, mental. E aí, como eu falo, tudo começa no espiritual, né? Do espiritual vem pro físico e aí já era. Vai ter que ir no médico da terra, vai ter que se medicar, né? E o trabalho depois para reverter a situação é muito mais difícil. E o meu preto velho vem pedindo para eu falar com vocês, né? Que pra gente ter bastante cuidado, gente. Porque as pessoas não estão tendo entendimento direito. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas se deixam levar pelo emocional, né? Ele tá falando aqui que tem gente obsediando as outras pessoas em vida, né? Que fica tão preocupado com o que as outras pessoas estão fazendo, que as outras pessoas estão deixando de fazer e não se dão conta da sua vida. Ele fala aqui uma coisa que Padilha falou no outro vídeo que eu fiz. Se você tem alguma coisa da vida de alguém que te incomoda, para de seguir a pessoa, para de olhar a pessoa, porque a gente fica, às vezes, a rede social é uma coisa, né, que se a gente não souber usar, né, nos desvaloriza muito, porque a gente fica se comparando ali o tempo todo. Se a
pessoa tá bem, se a pessoa tá mal. Gente, ninguém vai botar nas redes sociais a parte ruim, né? Os bastidores, ninguém tira foto e coloca nas redes sociais. Então, pelo amor de Deus, parem de ficar como eu vou dizer, se comparando com as coisas das pessoas nas redes sociais. Porque às vezes a pessoa que tá botando ali uma coisa muito ok, uma coisa muito boa que te deixou para baixo, a pessoa às vezes tá pior do que você do outro lado. Mas ela não vai botar isso nas redes sociais, vai? Não vai. Aí você olha lá, fica com raiva porque a vida da pessoa tá melhor que a sua. Nem sempre está, né? Mas você acha que está. E aquilo ali, você começa a alimentar aquele sentimento negativo, aquele sentimento às vezes de inveja, aquele sentimento de competição, porque a pessoa está melhor do que você, e fica alimentando aquele sentimento de uma foto que você viu e não gostou, de um relacionamento da outra pessoa que está bem e você não gostou, e você fica ali, ó, tentando o tempo todo provar para as pessoas que está melhor do que aquela outra pessoa, ou do que aquelas outras pessoas, né? Então, a rede social, em um aspecto, se a pessoa não tiver um equilíbrio emocional e não souber usar, ela destrói. Destrói pessoas, destrói relacionamento, destrói famílias, tá? Então, você presta atenção qual a ênfase que você está dando nas redes sociais, para as coisas das outras pessoas. Porque você não se dá conta, mas você fica olhando um perfil aqui, um perfil ali, e começa a se incomodar com a vida das pessoas, né? E começa a se comparar, começa a querer fazer melhor, ou tentar, né, mostrar que tá melhor, e aquilo vai te desgastando, fazendo você baixar sua vibração cada vez mais, por mais que você seja muito inteligente, tenha muito conhecimento, mas aquilo ali, você está alimentando aquele sentimento negativo em você. E você acaba, né, baixando mais sua vibração, e quando for ver, você já está aí, ó, cheio de companhias negativas do seu lado, porque nós já temos, né, nossas companhias negativas, não adianta. Tinha um moço lá no centro kardecista que eu frequentava em Campo Grande, ele sempre falou, cada encarnado tem no mínimo, gente, 8 obsessores. 8, no mínimo. Então, se você ficar alimentando esse sentimento negativo dentro de você, né, em relação à vida do outro, do próximo, imagine a quantidade de irmãozinho menos esclarecido que você vai estar trazendo por perto de você. Fora o mínimo que você já tem, os seus 8, no mínimo, né? Aí você vai, daqui a pouco você está desequilibrada, daqui a pouco você está tendo que ir no psicólogo, no psiquiatra, dependendo da situação, até se medicar, né? Então é muito importante ter equilíbrio emocional, botar os pés no chão, né? E saber que a vida de ninguém é igual. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, o coleguinha do lado é outra pessoa, o coleguinha da esquina é outra pessoa, então não precisa ter comparação. Cada um está no seu momento, cada um está no degrau da escada, né? Seria justo Deus fazer todos os filhos iguais? Seria justo. Como eu sempre falo aqui, eu sou bom em uma coisa, você é bom em outra, o coleguinha é bom em outra coisa, né? Se fosse todo mundo bom na mesma coisa, qual a graça? Se eu for me comparar com o que você é bom, eu sempre vou estar inferior. Porque eu sou bom em outra coisa, eu não sou bom na coisa que você é, que você faz. Entendeu? Então, da mesma forma, se você se comparar ao que eu sou, no que eu sou boa, você sempre vai se sentir inferior, porque eu sou boa em uma coisa que você não sabe fazer ou não tem experiência para fazer aquilo, entendeu? Então, a gente tem que parar com essa mania de competição. O mundo criou a gente para ser competitivo, para ver quem está melhor, quem está, né, mais equilibrado, quem se diverte mais. Prioridades são diferentes. Você tem uma prioridade, eu tenho outra, o coleguinha da esquina tem outra. Então, nunca vamos estar iguais no mesmo patamar, nunca vamos estar no mesmo degrau da escada evolutiva. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua vida, cada um, né, tem uma consciência. Então, a gente só olha o outro como exemplo, né? Ainda mais de superação. Eu gosto de olhar as pessoas com exemplo de superação. Se eu tô passando uma coisa, tô passando uma coisa que eu sei que a pessoa se superou, né? Ou passou pior e se superou, aí eu olho aquela pessoa com exemplo de superação. Aí é bom. Para você olhar porque tá se comparando com aquela pessoa, não é legal, gente.
Porque você só está baixando sua vibração e cada vez mais, cada vez mais. E hoje Pai Joaquim vem falando pra gente, vamos parar de se comparar. Se você não tem equilíbrio emocional, né, para olhar para dentro de você e ver o tão valiosa ou valioso você é, você vai ter que andar assim, ó, igual um cavalo, com aqueles negócios que eu não lembro o nome, né? Porque quando você tá assim, você não olha pros lados, você não tá vendo quem tá do seu lado, você esquece todo mundo, só olha pra frente, é isso que você tem que fazer. Se você não tem estrutura emocional para ver o próximo progredindo, para ver o próximo se dando bem, né? O próximo sendo melhor que você tem que botar aquele negócio assim no cavalo, porque senão você perde o seu foco. Quando você se preocupa com as pessoas do seu lado que estão se dando melhor do que você perde o seu foco. E quando você perde seu foco, aí já era. É dali desequilíbrio emocional e ladeira abaixo. Então hoje o Pai Joaquim vem falando, foco no seu, né? No seu equilíbrio emocional, no seu equilíbrio das situações da sua vida, do seu trabalho, do seu afetivo, do seu familiar, tá? Do seu social. Foco nas suas coisas. Esquece o pessoalzinho do lado. Se você não tem equilíbrio, esquece as redes sociais. Vai lá e põe só o seu. Só olha pro outro para ver se você vai olhar o outro, as coisas do outro, com exemplo de superação. Não para se sentir pior. Se você não tem discernimento, equilíbrio para olhar o coleguinha e ver que ele está progredindo mais do que você, não olhe. Foque em você. Põe aquele negocinho no cavalo aqui, ó, e segue. Porque você só está perdendo seu tempo. A gente às vezes perde tempo se preocupando com fulano, com ciclano, e quando vai ver a nossa vida tá parada, ciclano e fulano tá lá na último degrau da escada e você ainda tá no começo ou então nem chegou, ou então no meio, porque você ficou preocupado demais olhando eles. Então, gente, esquece do coleguinha do lado que te faz você ter esse desequilíbrio emocional. Se a pessoa te faz ter desequilíbrio emocional, para de seguir, bloqueia. O que não pode é você deixar a vida das pessoas à sua volta te desequilibrar emocionalmente. Porque se isso está acontecendo, alguma coisa já está errada em você. Você só está dando vazão a irmão menos esclarecido e daqui a pouco você vai estar no fundo do poço e nem vai se dar conta, tá? Então hoje eu vim tirar aqui nesse baralhozinho aqui que eu esqueci o nome, um conselho do Pai Joaquim. Eu ia tirar desse negócio dele, mas ali é um negócio pessoal meu. É só eu e ele, né? Eu que fiz, eu que montei cada cartinha no cursinho, então é uma coisa particular, né? Minha e dele. Aí não tem como eu trazer para usar aqui. Então por isso que eu trouxe só a cartinha dele mesmo, né? Vou tirar o conselho aqui para ver o que ele nos aconselha para essa situação que a gente está passando, né? A foice, a lua, a casa e o cavaleiro. Aqui já diz tudo, né, gente? Já fala exatamente o que ele falou, pra gente cortar esse desequilíbrio que a gente tá tendo interno, né? Por causa da vida do outro, das pessoas à nossa volta, né? Aqui ele já falou tudo. Vamos cortar, né, com a foice. A lua é fases, né, o desequilíbrio, né? E a casa fala muito do nosso interno. Então, vamos cortar o desequilíbrio interno que a gente está tendo em relação ao foco que a gente está fazendo na vida do próximo. Quando a gente, né, foca muito na vida do próximo, a nossa vida não anda. Então, aqui as cartas só veio confirmar o que ele já tinha, né, falado para eu falar com vocês. Eu espero que vocês tenham, né, uma boa semana, né? Vamos olhar o próximo, né, quando está fazendo alguma coisa boa como exemplo para a gente, né, tentar fazer coisas boas também e não um desejo de... Porque tem gente que gosta de ver o próximo bem e fica com raiva. Gente, não pode. Se você vê o próximo bem, vamos ficar felizes pela pessoa.
Se você não tem esse equilíbrio ainda emocional, não tem esse racional de ver o próximo se dando bem, tá feliz, se afasta de tudo isso. A gente tem que manter perto e nas nossas redes sociais o que nos dá prazer de ver, né? O que nos deixa feliz, não em coisas desagradáveis, né? A gente tem que focar no que nos deixa feliz, nos que dá empenho para aprender, para correr atrás dos nossos objetivos, para a gente focar no nosso. Se a coisa ou a situação te desestabiliza, a pessoa se desestabiliza, se distancia. Se distancia, que é a melhor coisa. Hoje em dia a gente tem que priorizar nossa paz, nosso equilíbrio emocional, tá? Nosso equilíbrio afetivo, nosso equilíbrio social, nosso equilíbrio familiar, porque também diz muito de família. A gente não precisa estar, né, com pessoas que nos desequilibram só porque é do mesmo sangue. Não tem necessidade. Hoje em dia eu acredito muito nisso, tá? Então, gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.